Aí, perfeito. E aí eu vou descentralizando, né, Diogo, para passar e tal, Beleza, certo? certo. Pode ir Show, iniciando, eu show. vou passar. Gente, então, bom dia, né? Sou João Paulo, tô falando de Vitória, no Espírito Santo. E para a gente seguir um pouquinho assim com a nossa exposição, eu queria focar num breve percurso assim dos conceitos apresentados por Reich, assim, igual a Camila nos falou agora, para que a gente possa chegar no objetivo de compreender como que o encouraçamento ele tem a ver com crises que a gente vem enfrentando nos nossos dias hoje, mais particularmente crises humanitárias e crises planetárias também, né? Econômicas, ambientais, mas principalmente recorrer a propostas de intervenção nessa situação, levando em consideração essa conversa entre a psicologia corporal e a ecopsicologia. Essa última, já dando um spoiler assim, que propõe que as necessidades da pessoa e do planeta sejam vistas como um contínuo. Então, pode passar, por favor, o Joe. Né, é, Começando essa breve recapitulação aí, é, perdão, pode passar mais um, que é, né? Esse slide que eu estava falando agora. Isso, show. Obrigado. Então, né, começando essa breve recapitulação, é, no início, né, do trabalho do Reich, as investigações clínicas dele estavam voltadas para a análise do caráter, até que ele começou a identificar uma ancoragem somática desse caráter, ou seja, que ela se expressa também no corpo, através da couraça muscular, né? E aí isso fez com que o trabalho psicoterapêutico dele também fosse voltado para a musculatura encoraçada. E ele foi percebendo que o relaxamento dessa musculatura era acompanhado por uma energia que permeava o corpo todo do paciente, ele dizia ondas vegetativas e tal, e trazia à consciência conteúdos emocionais reprimidos. Então, assim, não é pouca coisa o que ele estava percebendo, né? E aí, a essa energia, ele deu o nome de bioenergia, quando expresso no corpo, né? De energia cósmica, quando expresso na natureza, uma vez que ele, igual Camille sinalizou para gente, que ele identificou que isso também se expressa no mundo mais que humano, assim, e a essa energia, assim, de uma forma geral, ele chamou de orgônica. O Volpe, ele diz para gente que o estudo dessa energia, assim, pode passar por gentileza, Diogo. É, 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 Aí, né, o ele diz para a gente isso. Como ela se expressa no organismo, nos permite entender as conexões existentes entre o ser humano e a natureza, que é justamente uma das propostas da ecopsicologia. E também pode passar por gentileza, Joe. E essa ecopsicologia, né, ela se constitui enquanto o encontro entre a psicologia e a ecologia, tanto como ciência como movimento social. Então, tem esses objetivos de ser mais do que acadêmico, assim. E essa definição é do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, tem mais um pouco aí nas definições, mas é um resumo isso aí. Então, assim, é, o autor principal do livro da ecopsicologia, assim, no caso, que é o Theodor Rosak, pode passar mais um, inclusive, também, por gentileza, Diogo? Aí, obrigado. Isso aí, recapitulando o que eu estava falando, o Volpe, ele fala isso, né? Que para a gente entender essa conexão, a gente precisa estudar o orgônio. Só que o autor principal do livro da ecopsicologia, o Theodor Rosak, ele não simpatizava muito com esse final da obra do Reich, que no caso a orgonomia, né? Só que ele destacava umas outras contribuições muito significativas que o Reich teve, tipo a potência orgástica, a couraça, a repressão sexual, a impotência orgástica nas bases do fascismo, isso é uma coisa importante. Então, ao longo da minha fala, eu volto e meia, vou recorrer mais a esses conceitos do que à ergonomia em si. Então,
Aí pode passar para esse próximo, Diogo, por gentileza? Isso aí. Então, feitas essas considerações iniciais aí, eu queria convidar vocês para a gente refletir um pouco sobre como que eu percebo o mundo. Tipo, de fundo, assim, de geral. Tipo, o mundo é agradável ou é hostil para mim? São questões que às vezes podem passar inconscientes, só que elas têm um valor fundamental quanto ao posicionamento de fundo, assim, das ações humanas, das nossas ações. Então, sobre isso, né, como eu percebo o mundo, pode passar também, por gentileza, Diogo. O conceito Reichiano de sensação de órgão, por exemplo, traz para a gente a ideia de que a gente percebe o mundo às apalpadelas. Ou seja, que o organismo vivo ele forma ideias do mundo que o cerca a partir das impressões que deriva das expressões do mundo à sua volta. Então, assim, essa imagem aí, eu acho que pô, representa muito bem isso que eles chamam de sensação de órgão, que é basicamente isso, assim, que a gente está, como se a gente visse o mundo através do nosso corpo, mais especificamente a partir das nossas sensações. E nesse sentido, assim, o Reich ele ainda diz que a sensação é o único meio pelo qual o organismo vivo se conecta ao mundo circundante, bem nesse sentido, assim, né? E também alinhado com essas propostas, assim, a gente tem o conceito de mente encarnada, pode passar por gentileza, Diogo, da ecopsicologia, mais especificamente do Fritjof Capra, que ele é um físico teórico muito importante assim para a ecopsicologia. E esse conceito, ele fornece para a gente fortes indícios de que a razão humana, ao contrário da crença de boa parte dos filósofos ocidentais, não transcende o corpo, mas é fundamentalmente determinada e formada por nossa natureza física e nossas experiências corpóreas. Então, no intuito de concretizar, assim, uma reflexão de que eu propus lá no começo, de que as impressões do mundo que vêm das experiências sensoriais e as formas de conduta em relação à vida estão diretamente relacionadas, assim, é fundamental a gente entrar na constatação reichiana de que, aí pode passar também por gentileza, Diogo, da gente entrar nessa constatação reichiana de que o ser desencouraçado percebe a si mesmo e ao mundo circundante de uma maneira essencialmente diferente do organismo encouraçado. E aí também pode passar por gentileza, Diogo? Opa. E ele complementa isso dizendo o seguinte, que uma vez que a percepção de si realmente colore todas as outras sensações, e dado que a sensação é o filtro através do qual o mundo se torna manifesto para nós, o tipo de sensação determina o tipo de percepção e julgamentos. E aí, tipo, para consolidar isso tudo mesmo, ele completa dizendo, pode passar também por gentileza, Diogo, que todas as emoções, reações e ideias do organismo encouraçado estão condicionados pelo seu próprio estado de mobilidade e expressão. Então, como a gente percebe o mundo e, consequentemente, como a gente se porta diante do mundo, depende fundamentalmente das nossas sensações, das nossas experiências corpóreas, né, da sensação de órgão que o Reich traz para a gente. Então, em conclusão, pode passar também por gentileza, Diogo? O Reich ele pondera assim, ele diz que o organismo vivo percebe o seu ambiente e a si mesmo somente através de suas sensações. Do tipo de sensações depende o tipo de julgamento desenvolvido, as reações baseadas nesses julgamentos e a imagem global, habitualmente conhecida como a imagem de mundo.
Então, como eu percebo o mundo? Então, assim, dito de outra forma, para ser bem claro, assim, se a experiência corporal basal de mundo tende ao relaxamento, à satisfação, ao prazer, à fluidez, consequentemente se relaciona de uma forma mais relaxada e amistosa com a vida, e com a vida em um sentido amplo, falando mais do que o trato à fauna, à flora, falando sobre vida, sabe, nas relações, falando vida enquanto diversidade, enquanto vivacidade, enquanto fluidez. O indivíduo desencoraçado se relaciona de uma forma mais amistosa com esse tipo de vida, com o que está vivo, com o que está vivo dentro dele, com o que está vivo nas relações. E assim, essa é uma constatação muito significativa nos dias de hoje, porque pode passar aí mais um, por gentileza, Diogo? Né, eu estava falando que isso é uma constatação muito significativa assim, nos dias de hoje, da gente perceber que como eu me porto diante da vida depende de como eu sinto o mundo. Por quê? Porque tem um conceito que o Reich trouxe para a gente, não só o Reich, como também o Freud e o Rorschach. O Rorschach é o autor daquele livro que eu trouxe um pouquinho lá atrás, de A Voz da Terra, né, que foi o que inaugurou a ecopsicologia, que difundiu mundialmente e tal. Então, assim, o Reich ele tem esse conceito de déficit emocional. O Freud tem de neurose coletiva. O Rorschach de loucura coletiva. Então, conforme esses conceitos, assim, existe um número expressivo de indivíduos neuróticos, encouraçados na nossa sociedade. Então, assim, como eu percebo o mundo depende de como eu sinto o mundo. O ser encouraçado percebe o mundo de uma forma desprazerosa. Consequentemente, se porta no mundo de uma forma avessa à vida. E se a gente para pensar que tem um monte de indivíduos desse jeito, né, a gente, um monte de indivíduo que sente o mundo de uma forma desprazerosa e, consequentemente, se porta de uma forma, tem uma visão desarmônica de vida, pode passar também, por gentileza, Diogo? Consequentemente, esse massivo montante de indivíduos manifesta essa desarmonia no cotidiano. Então, aí, o que a gente viu lá atrás, né, que é uma das contribuições que o Rorschach, da ecopsicologia, enfatiza assim, no Reich, como que a impotência orgástica está nas bases do fascismo, que essencialmente é uma atitude de aversão à vida, em um sentido amplo, não só vida, desmatamento, desrespeito animal e tal, não vida enquanto vivacidade. Então, a título de exemplo, assim, né, dessa manifestação grotesca, assim, social, né, a gente consegue perceber, repulsa a diversidade, a livre motilidade nas relações humanas, enquanto corpo social, mas também enquanto devastação à vida, em um sentido mais estrito, assim, vida mesmo, vida, fauna, flora. E eu queria destacar que essa segunda, assim, essa aversão à vida em um sentido mais estrito, assim, fauna e flora realmente, vem colocando em risco muito severo a manutenção da nossa espécie no planeta. Então, assim, a gente está colocando nossa própria existência em risco. Então, pode passar também, por gentileza, Diogo? A gente chega nessa constatação, né, de que a gente, enquanto humanidade, está se autodestruindo enquanto corpo social. E pode passar também, Diogo, por gentileza?
Essa autodestruição, por sua vez, como nos conta o Billy Bio, contextualizando rapidamente vocês, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, ele é um dos grandes nomes assim, na ecopsicologia mundialmente hoje, ele é brasileiro. Ele conta para a gente que essa autodestruição tem a ver com uma tensão psíquica colossal, uma vez que ninguém se autodestrói de outra forma. E para ele, assim como também para o Rosaki, essa tensão psíquica colossal que é compartilhada culturalmente, que a gente percebeu nos conceitos lá atrás de neurose coletiva, loucura coletiva, peste emocional, essa tensão psíquica colossal para o Rosaki vem da repressão de uma parte extremamente fundamental da nossa existência, que ele chamou de inconsciente ecológico, que ele fala que é onde se encontra o senso de responsabilidade inata em relação à vida. E aí eu sempre enfatizo a vida em um sentido amplo, não só a vida, pô, não vou derrubar aqui uma árvore, não vou poluir. Não, não só esse sentido de vida, vida em um sentido amplo. O que está vivo, não só seres vivos. Aí aqui, antes de continuar, eu queria só abrir um parênteses de que essa atitude violenta em relação à vida, ela não é sobre ser moralizada e assumida enquanto, tipo assim, pô, isso é maldade dos indivíduos encouraçados. Até porque, né, todos nós temos nossas couraças. Então não deve ser moralizada, mas sim analisada funcionalmente. É o que o Reich propõe, funcionalismo ergonômico. Então, nesse sentido, assim, pode passar por a gente, Diogo? O que é um encouraçamento que o Reich traz? Como é que isso muda a qualidade dos impulsos, né? Isso é uma imagem que está no próprio livro, que ele fala que o encouraçamento ele é um muro erigido entre o cerne biológico saudável, que é o self, e o mundo externo. E dentro dessa relação que existe a mudança da qualidade do impulso natural. O Reich ele traz, inclusive, particularmente o impulso natural que diz respeito à função natural do amor e à capacidade de amar, e tenta se expressar, encontra a barreira do encoraçamento e não consegue. Só que, quando não consegue se expressar, não deixa de existir. Está lá ainda, tentando se expressar. E para conseguir se expressar, esse impulso natural acaba recorrendo à força para penetrar nessa barreira do encoraçamento e, enfim, chegar à superfície. Só que, né, então, tipo assim, não é um processo orgânico, ele vaza pela força. Então, nesse processo, invariavelmente, qualquer que seja o impulso que estava inicialmente surgindo do self, se transforma em raiva destrutiva. Porque, para chegar à consciência, chega através da força. Então, eu gosto de pensar nessa ideia, tipo uma panela de pressão. Tem coisas lá querendo sair, se ela tá uma panela de pressão entupida, assim, que, né, quando consegue chegar à consciência, tá com uma força, assim, completamente destrutiva. Então, né, fechando esse parênteses aí, só para é importante destacar que isso não é passivo de ser moralizado, assim, não é maldade de indivíduos, e sim, tem uma relação funcional que acontece aí. E retomando assim a reflexão que eu estava trazendo, né? Pode passar por gentileza, Diogo? Retomando a reflexão em relação à repressão do inconsciente ecológico, eu queria destacar que ela está fundamentalmente ancorada no corpo, em um padrão crônico de encoraçamento. E, por sua vez, esse encoraçamento ele faz com que a percepção das correntes orgonóticas, que a Camille trouxe para a gente, que no caso é a sensação corporal de livre motilidade, organismo e tal, portanto, né, a sensação de contato com a vida,
o encorajamento faz com que isso não seja percebido, sabe? Não seja percebido, não chega à consciência da pessoa. E assim, né? É, meio um caos, assim, né? Isso. E como é que o que que a gente pode fazer em relação a isso? Aí pode passar também, por gentileza, Diogo. O Reich, ele aponta para gente, o Reich e o Rosaki, vou falar um pouquinho dos dois, que o Reich primeiro ele traz para gente que a única saída desse caos é adaptar as formas de viver às leis do organismo vivo. E isso está completamente alinhado com o pressuposto da ecopsicologia, elencado pelo Rosaki e tal, de que favorecer acesso ao inconsciente ecológico, que no caso é reconhecer o nosso enraizamento na teia da vida, é o caminho para a sanidade. As duas, a mesma coisa, os dois falando, no sentido é a gente reconhecer que, cara, temos leis funcionais que regem o organismo vivo, que não máquinas, uma forma orgânica de funcionamento. Então, né, isso é o caminho para a sanidade, e com ela, já que a gente está vendo que é uma insanidade, uma loucura coletiva que está pondo em risco e efetivamente sendo violento com manifestações de forma de vida, com a sanidade vem também a saúde planetária, a saúde da biosfera como um todo, que inclui-se aí também o ser humano, que a gente faz parte da biosfera. Então, né, uma vez consolidado assim, esse reconhecimento da dimensão ecológica da crise que a gente vem vivendo, em que o caráter neurótico está mergulhado, e tendo como norte, assim, pode passar também, Diogo, por gentileza? Tendo como norte também essa busca por sanidade e concomitantemente a saúde planetária, é possível e relevante que a gente recorra a propostas de intervenção que adotem essa perspectiva nos seus princípios. Então, nesse sentido, a ecopsicologia ela se apresenta enquanto um campo de saber assim privilegiado, na medida em que ela se propõe enquanto essencialmente prática. Então, ela não tem só o objetivo de ampliar a compreensão das crises que a gente vem vivendo, crises humanitárias, ambientais, econômicas, psicológicas. Tipo, é mais do que isso. Ela não se propõe só ampliar essa compreensão. Mas não, ela tem como objetivo essencial ser prática, intervir nisso. Então, assim, ela tem como um dos objetivos centrais a reconexão sensorial, né? O que evidencia aí na real, passa um aí, por gentileza, Diogo. Antes de eu voltar a falar, né, desses objetivos centrais. É, então, isso aí é a definição completa do IBE, que eu queria que a gente lesse junto, assim, para sinalizar, né, já que estamos falando assim, sobre a ecopsicologia, o que ela se configura. Então, esse começo eu trouxe lá atrás, né, que é um encontro entre a psicologia e a ecologia, tanto como ciência como movimento social. Ela explora os nossos vínculos psicológicos com a natureza, revelando que nesses vínculos a dimensão biológica, a psíquica e a espiritual se interconectam. E aí, por meio da ecopsicologia, se amplia o nosso entendimento sobre quem somos nós e qual o nosso papel na teia da vida, e se amplia também o nosso entendimento de como a dimensão psicológica está na raiz da crise ambiental que vivemos. A dimensão psicológica que o trabalho acrescentaria a dimensão da estrutura de caráter, da couraça muscular. E no que a psicologia pode ajudar na superação dessa crise. Então, né, agora sim pode passar por gentileza, Diogo. Agora sim, né, destacando que ela tem esses objetivos. Tem um objetivo central de reconexão sensorial, já que, né, é essencialmente prático e tal. E o que mostra a relevância
está atribuída à corporificação da experiência, na busca por sensibilidade. Então, nesse sentido, uma possibilidade de atuação pode passar também, Diogo? Uma possibilidade de atuação seria de a gente atrelar intervenções bioenergéticas às práticas vivenciais propostas pela ecopsicologia, no objetivo assim de favorecer, né, uma atenção global em favor da autorregulação e do estabelecimento da potência orgástica. E a gente pode pensar que esse contexto ele é um contexto bem favorável ao desenvolvimento ecológico anunciado pela ecopsicologia, que no caso é uma percepção de eu que ao invés de autocentrada, igual o ego antropocêntrico, assim, ao invés disso, ele se reconhece enquanto integrante de uma unidade funcional com os demais seres. E o desenvolvimento desse ego ecológico, por consequência, tende a se refletir uma atitude ética em relação às manifestações de vida em um sentido amplo, igual eu vinha trazendo. Pode passar também, Diogo, e chegando nos últimos slides. Estou com três, acho que depois desse. Então, quer dizer que né, esse contexto favorável, assim, ele pode ser concretizado nas práticas do... Ah, tá, isso é o ego ecológico. Passa mais um, por gentileza, Diogo. Pode deixar no lá atrás mesmo. Né, que isso pode ser concretizado nas práticas do banho de floresta, por exemplo, que é uma das práticas da ecopsicologia, que tem como objetivo buscar dissolver a dicotomia sujeito-natureza, despertar a sensibilidade através de dinâmicas de conexão sensorial, fazer isso, práticas bioenergéticas e tal, e associação com práticas da psicologia corporal, tipo o grounding, realizado no início dos trabalhos, buscando aterramento dos participantes da vivência, né, o que tem como consequência, assim, efeitos como segurança, contato com a realidade e tal, e que também favorece uma experiência imersiva de qualidade. Tipo, tem muito potencial, assim, atrelar os dois. E isso também pode ser atrelado a práticas de relaxamento muscular, e consequentemente psíquico, já que a gente viu que a tensão muscular é o que faz com que a sensação das correntes organóticas não sejam sentidas. Se a gente relaxa um pouco as couraças, a gente pode passar então a sentir minimamente isso. E essa sensação de corrente, estou hipotetizando aqui como uma sensação subjetiva de contato com o mundo vivo. E aí isso pode então, enfim, ser vivenciado. Como é que é importante ter os dois em conjunto. E por fim, eu queria destacar que isso se constitui enquanto uma prática preventiva e curativa que busca a sanidade e a saúde planetária em conjunto, assim. Agora sim, pode passar, Gil? E essa proposta de atuação preventiva, ela se encontra alinhada fundamentalmente com as pesquisas haitianas, porque para ele, o motivo dele sair da faculdade de Direito, eu não sei se você sabe, mas primeiro ele foi para a faculdade de Direito. Ele saiu de lá para ingressar na medicina quando ele reconheceu que as ações antissociais do humano não devem ser vistas como delitos, mas como doenças, não podendo então serem punidas, porém curadas e evitadas. E queria comentar um pouquinho mais, mas por conta do tempo, vou ser bem breve, pode passar, Diogo. Eu queria compartilhar que essa metodologia ela vem sendo colocada em prática em um grupo que eu integro aqui em Vitória. A gente dá o nome de Ecopsicologia Viva, em que a gente favorece workshops periódicos em uma estação, uma reserva biológica aqui e tal, e que a gente vem tendo feedbacks muito positivos, assim, nesse sentido de realmente experiências talvez transformadoras, não sei, que mostra que essa associação é uma metodologia bem eficaz para a gente promover um contato harmônico, potente e, mais do que nunca, assim, necessário com a natureza e, portanto, com o próprio self.
Então, pode passar para o último jogo. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Agradeço aí a atenção e vamos seguir com as apresentações.